Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando mais um Momento Suíno Paulista, hoje com a presença do Emílio Salani, que é vice-presidente executivo do SINDAN, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. O senhor Emílio foi convidado hoje para falar um pouco sobre a IN14, uma normativa elaborada pelo MAPA, que foi publicada ainda em 2016. Essa normativa visa estabelecer os critérios dos procedimentos para a fabricação, a comercialização e o uso dos produtos para alimentação animal. E ela estava programada para entrar em vigor agora no dia 18 de junho de 2020. Senhor Emílio, boa tarde, como vai? Boa tarde, graças a Deus tudo bem, Júlia, e vocês? Tudo certo por aqui, obrigada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Senhor Emílio, em 2016, houve uma contestação à normativa elaborada pela BCS, juntamente com outras entidades, e enviada ao MAPA. Posteriormente, em 2018, foi feita mais uma contestação, a qual não foi respondida, correto? Corretamente, até esse momento não teve resposta. Certo. O senhor poderia falar um pouco sobre esse histórico para a gente? Bom, na verdade a gente tem que se remeter a 2006, quando iniciou-se esse processo com a publicação da IN 65. Depois de passado um determinado período, a IN 14 veio e deu alguns comandos a esta 65. Passado um período, teve um ofício, que eles denominam de ofício 01, que também dá alguns comandos sobre essa legislação, esse regramento. O que me chama a atenção é que a gente tem muita experiência com o marco regulatório da saúde animal. E a saúde animal é muito sensível, é muito complexo hoje, seja a produção de proteína branca ou vermelha. Então, qualquer regra que você tenha, ela tenha, não é um setor de fácil aplicabilidade. Então, por isso que é muito interessante que antes que se publique uma norma, e é uma praxe do Ministério da Agricultura, dar voz ao segmento que será afetado, que será atingido por aquela regra. Então, é muito importante a gente entender que num período de 2016 até 2020, se você se remete a 2006 a 2020, ou 2016 a 2020, o mundo mudou demais. Então, obviamente, a aplicabilidade dessa regra, dessa portaria, seja ela como for, que grau for, mesmo sem o efeito da pandemia, ela seria muito complicada. Emílio, e posteriormente, aliás, até recentemente, no dia 15 de junho de 2020, o SINDAN protocolou uma outra documentação, retomando esse assunto, contestado em 2018, juntamente com uma análise jurídica dos conflitos que estão por acontecer caso a normativa entre em vigor da forma como foi elaborada pelo MAPA. O senhor poderia falar um pouco sobre quais são esses conflitos? Bom, para a gente poder fazer a nossa entrevista um pouco mais clara e simples, o entendimento inicial nosso do SINDAN, do Sindicato da Indústria, que está envolvido nesse assunto, para dar voz aos seus associados que militam nesse subsegmento, que é importantíssimo isso, nós pegamos e fizemos o seguinte, nós fizemos um tracking, fomos lá atrás e pegamos toda a documentação. Essa documentação mostra as várias alterações, modificações que se fez nessa regra ao longo dessa linha do tempo que nós acabamos de falar. Culminamos com este ofício da Associação Brasileira dos Criadores, que é fundamental, é a voz do produtor. É a voz do produtor. E tem mais um documento de extrema importância, Júlio, que é importante você ter acesso a ele, que é um ofício da diretora atual do DIPOA, da Divisão de Produtos de Origem Animal, onde esses produtos estão lotados para que sejam regulados, controlados e fiscalizados. E ela coloca uma série de coisas, inclusive a dificuldade do próprio Ministério. Olha que voz que ela está dando, hein? A dificuldade do próprio Ministério na aplicação e na fiscalização dessa regra. Então, nós entendemos, nós já tínhamos conversado com o doutor José Guilherme durante uma
um call, uma videoconferência feita com todo o conselho do Sindan, e ele já tinha nos externado que existe um grupo que ficou favorável a essa prorrogação que vence dia 18 de julho. Teve um outro grupo que ficou insatisfeito e nós nos eximimos de fazer qualquer juízo de valor. Nós pegamos todo esse pacote e entregamos para eles, falando, ó, desculpe usar essa figura, mas isso requer uma prorrogação e uma revisão de A a Z. Por quê? Porque no nosso entendimento, estamos falando como gestores do setor. A IN apregou determinadas regras ou aplica medidas num segmento que trabalha com rações. E o segmento do produtor, ele ficou desassistido em termos de regulação. Por quê? A aplicação dessa regra no produtor é muito difícil. Aí que começa a celeuma que você acabou de colocar. Juridicamente está cerceando uma possibilidade comercial? Está havendo um cerceamento do direito de uma empresa de comercializar o seu produto? Está havendo um cerceamento do produtor em adquirir um ativo com todas as orientações técnicas para que ele possa levar a sua criação a termo? Do outro lado, tem um pessoal gritando, dizendo, para nós a regra vale. Quer dizer que eu tenho que ter determinadas características para trabalhar com essas misturas. E outro subsegmento, outra franja do setor de suínos e aves, não precisa. Eu estou até colocando as aves aqui, o nosso tema é suínos, mas não precisa nesse momento. Então é isso que nos chamou a atenção. Nós temos muita experiência nos regramentos, no marco regulatório, pela nossa visão, não querendo jamais tirar voz ou dizer que quem está certo ou está errado, mas já dentro da sua fala, tentando evitar uma judicialização, que é o que menos nós precisamos hoje, de judicialização. Nós entendemos que esse nosso setor não precisa desse tipo de problema. Nós já temos problema de toda sorte. Para que criar um imbróglio jurídico baseado numa Constituição, baseado numa lei, num decreto, no direito de você comercializar teu produto, do que sentar e tentar buscar uma regra que atenda a todas. E é muito simples, Júlia. Nossa conversa não é baseada no achismo. Nossa conversa não é baseada nas vontades de... na ciência. Nós conversamos sobre aspectos técnicos. O que me chamou a atenção, Júlia, é com os nossos associados dizendo que esse grupo de suinocultores que não teria acesso ou que teria dificuldade para ter acesso a esses ativos, não é 1%, 2%, não. É alguma coisa ao redor de 40%. Nós estamos falando de um segmento gigante que cresce a passos largos hoje e que chega numa encruzilhada dessa e amanhã pode haver temor de alguns suinocultores ou pode haver alguns sendo penalizados e, no fim do dia, penalizando a produção, seja no aspecto de aumento de custo, seja no aspecto de cerceamento de acesso a princípios ativos, para você fazer as prevenções ou as curas necessárias. Emílio, antes da gente finalizar, o senhor gostaria de fazer mais uma colocação sobre o assunto? Eu gostaria. Nós somos neófitos nesse assunto. Nós não participamos das confecções das portarias anteriores, das INs, mas nós não estamos aqui jamais como um juiz dizendo está certo, está errado. O que nós estamos pedindo ao secretário de Defesa, eximindo qualquer departamento ou coordenadoria que está ou esteve envolvido, Júlia, porque recém essa linha, esses produtos dessa natureza foram transferidos para o DIPOA. Eles eram do DIFIP. Então, você vê, dentro do próprio Ministério, precisa de uma série de ajustes. Então, a gente aqui não está como o dono da verdade, como nós temos a última palavra. O que nós queremos temos um grupo de associado super importante,
que atende um subsegmento super importante. O criador de suíno não pode ficar sem acesso aos ativos. Nós conversamos em cima de ciência, em cima de técnica, e encaminhamos ao senhor secretário que chame os seus departamentos que têm relação com esse tema e nos conceda o prazo para que possamos sentar à mesa, pegar tudo isso, que só vai gerar conflito, e estabelecer uma regra. Isso não ouvindo Emílio, ouvindo A, B ou C, ouvindo os especialistas, aquelas pessoas a quem o Ministério entende que deva ouvir, e, o que é principal, que o Ministério legisle com o formato que ele tem hoje. Se você voltar, é complexo falar isso, mas você não pode deixar de ter essa informação. Existe um departamento que gerencia o SISMAN, que é um sistema de regras do Ministério da Agricultura. Então, você consegue acompanhar qual regra está em debate, em que ponto ela está em debate. É uma transparência maravilhosa que o Ministério fez conosco. E pasme, Júlia, a IN65, que é a mãezona, que vai gerando tudo isso, está lá no SISMAN para ser revista. Como que a gente parte para aplicar uma regra cujo início de tudo, a IN que gerou essas histórias todas, está lá? Então, nós não estamos pedindo nada fora do box, é uma coisa super plausível, óbvio, o desgaste é sempre de quem pede, e eu não me eximo dessa responsabilidade de estar pedindo isso, correto? E espero que o Ministério nos conceda e que os nossos associados tenham oportunidade de sentar com vocês todos que militam nessa área, e eu gostaria de estar junto para tentar aprender com vocês, qual uma maneira de você garantir um alimento seguro, garantir um uso responsável para os ativos e garantir que todos tenham acesso e não penalize ninguém. Emílio, eu gostaria, em nome da PCS, de agradecer a participação no nosso programa. Muito pertinente todas as informações aqui que você colocou para a gente. E obrigada. Eu fico à sua disposição, Júlia. Vai ser um prazer aprender com vocês, tá? Tô aqui.